Então vamos lá, que tem mais, hein? Tem mais. Não para por aqui não, hein, família? 16. Questão de número 16. São considerados direitos sociais previstos expressamente no texto constitucional? Bora ver. Direitos sociais, de novo, 6º ao 11º. Vamos ver. Questão 16. Fundo de garantia do tempo de serviço, direito à justiça e direito à igualdade. O que aqui fez? Misturou com o artigo 5º, né? Tá de sacanagem, cara. Direito à justiça, direito à igualdade, isso está lá no artigo 5º. A FGTS está no artigo 7º, beleza. Aqui, artigo 5º, artigo 5º. Não, assim vocês não vão me pegar, não. Aí tá dando mole. B. Direito ao transporte? Direitos sociais? Sim. Previdência social? Sim. Proteção à maternidade? Sim. A infância? Também. Gabarito? Gabarito. B. Família? Não vai caber aqui, né? Lembra desse bizu? Macetezinho. Esse mnemônico. Vai aparecer um monte de palavras, frases sem pé nem cabeça, mas é para você facilitar na tua memorização. Os direitos sociais do artigo 6º. Edu mora lá. Saul trabalha ali, Assis prossegue preso no transporte. Já viu essa? Se não, fica a dica. Pausa o vídeo, vai devagarzinho. Edu mora lá, Saul trabalha ali, Assis prossegue preso no transporte. É um mnemônico para você decorar todos os direitos sociais do artigo 6º. Gabarito, já começa aqui muito bem. Opa, apaguei, mas não era para apagar, era só para reforçar. 16. B. 17. Vem comigo. Considere que Maurição é empregado sindicalizado da empresa ABC e foi eleito como suplente para o cargo de representação sindical. De acordo com o disposto na Constituição, o que é correto afirmar? Cuidado. O que isso aqui quer falar para mim? Ó? A Constituição é muito sábia. Muito. O que acontece? Ela sabe que pode numa empresa ter aquele empregado mais fuçado, sabe? Sabe aquele cara que, porra, tá toda hora pilhando a galera? Pô, os caras estão de sacanagem aqui com a gente, né, meu? Também, porra, o teto aqui tudo zoado, a gente vai comer, o refeitório tá uma porqueira. Pô, o dissídio, cadê o dissídio? Cadê o reajuste? Cadê não sei o quê? Porra, bora lá movimentar, agitar uma greve? Porra, esse cara tá sempre ali, todo dia, toda hora, esquerando a galera, tacando gasolina. A empresa já tá de olho nesse cara. Fala, mano, esse cara ainda vai dar dor de cabeça. Vamos ver o que a gente faz com esse cara. Mas vai levando ele em banho-maria. De repente, a empresa descobre que esse cara está se candidatando a cargo de direção, representação sindical. Cara, fala para mim. O que essa empresa vai pensar na hora? Não por nada, né? Mas, porra, esse cara aqui, se ele ganhar a presidência, representação sindical, nós estamos lascados. Demite ele logo. A Constituição sabe que essas coisas acontecem, então ela tutela, ela protege essas pessoas também. Então, aquele empregado sindicalizado, a partir quando? A partir do momento do registro da candidatura dele ao cargo de direção, representação sindical, um cargo top lá no sindicato, ele já não pode ser demitido. Não é de quando ele ganha, não é da eleição que começa a contar. Aqui, ó, registrei minha candidatura, porque a empresa, na hora que ele registrar, ela já vai querer demitir o cara. Ah, vamos esperar ganhar, vai que ele não ganha. É nada, demite esse cara logo. Não, a Constituição não deixa. A partir do momento do registro da candidatura ao cargo de direção ou representação sindical, ele já tem essa estabilidade, não pode ser demitido. E, se eleito, ainda que como suplente, após um ano extinto o mandato dele, ele não pode ser demitido ainda. Claro, a não ser que ele pise na bola muito feio. Ou seja, que ele cometa uma falta grave. Aí você não pode forçar a amizade, né, cara? Então, Maurição não teria estabilidade na condição de suplente. Mentira, eu te falei que ainda que como suplente ele tem sim. Somente teria estabilidade caso tivesse sido eleito para o cargo de direção do sindicato, não a representação. Representação também. Não só para direção, mas representação. Não pode ser dispensado até 2 anos após o final do mandato. Mentira, 1 ano. Possui estabilidade no cargo, adquirido no momento que foi eleito. Não, antes da eleição. No registro da candidatura, gabarito E. Não pode ser dispensado até 1 ano após o final do mandato, exceto se cometer uma falta grave. Beleza, 17 e 18. É direito dos trabalhadores urbanos e rurais
além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Bora. Seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregado, incluindo a indenização quando este incorrer em dolo ou culpa. Parece, mas não é. É a cargo do empregador, do patrão. B. Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Fala pra mim. B? Não, né? É 5. Lembra disso pra prova. Número, data, prazo, percentual, grau de parentesco, sabe? Já viu aquela linha reta ou colateral consanguínea por afinidade até o segundo, terceiro grau, número, data, prazo, não cai em prova. Despenca. Então, olha, quando você estiver estudando para qualquer prova, qualquer concurso, com qualquer professor, você viu no material, você está ouvindo na aula, número, data, prazo, cara, nem espera o teu professor pedir, passa caneta, passa marca-texto. Porque número cai demais em prova, família, porque a gente se embanana todo com número. Sempre, o examinador de prova não sabe disso não, né? O cara que está lá elaborando questão, ele está elaborando questão para concurso para eliminar você, ele não sabe como é que você funciona. Claro que ele sabe. Ele sabe que a gente mistura todos os números. Puta, aqui era 5 dias ou era 10 dias? É 15 ou era 30 dias? Era 180 ou 360? Era até segundo grau ou até o terceiro grau? Meu irmão, isso aqui vira uma bagunça, um brainstorm danado, e aí você fica lá batendo cabeça na hora da prova. Você acha que o examinador não te conhece? Claro, às vezes ele te conhece mais do que você, cara. Então caiu o número, data, prazo, qualquer material que você estiver estudando, é número, pá, marca texto. Ah, eu estou estudando um tema que o tema é só prazo, prazos processuais. Tabela, faz tabela de prazo à mão, a próprio punho, tá? Se você está estudando para concurso público ou for uma escolha sua, você tem que arcar com as consequências, meu irmão. Você tem que revitalizar o hábito de escrever à mão, a próprio punho, tá bom? Revitaliza. Notebook, celular, cara, você digitar a tecla A e digitar a tecla B não tem diferenciação cognitiva nenhuma para o seu cérebro. Se você escreve à mão, a letra A e a letra B são feedbacks diferentes sendo exercidos no seu cérebro. É isso que ativa a memória de longo prazo. É isso que potencializa a aprendizagem, revitaliza o hábito de escrever, tá? Gabarito 18. B. Fácil, rápido, na cara do gol. 19. Nos termos da Constituição, são brasileiros naturalizados. Eu tenho artigo 12, que fala de nacionalidade. Inciso 1º fala de natos, lá no A, B e C. E eu tenho o inciso 2º, que fala dos naturalizados. Está me pedindo daqui. Vamos daqui. São naturalizados quem? Vamos descobrir. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Cara, isso aqui é um nato. Regra, tá? Você tem que identificar lá os critérios teóricos para aquisição de nacionalidade para saber começar a identificar uma coisa ou outra, né? Para juntar o Lé com o Cré, para você começar a saber atribuir nacionalidade aos indivíduos de acordo com cada situação. Nacionalidade das pessoas, dos pais e local onde nasceu. E os solis, e os sanguíneos, e o misto. Para você começar a entender esse jogo, essa parada. Mas pensa comigo, ó. Tá lendo uma questão, tá fazendo concurso, tá lendo uma questão lá sobre nacionalidade, esse negócio aqui de que fulano de tal casou com não sei quem, foi para onde nasceu, faz isso. É bobo, parece bobo, mas ajuda demais nas questões. Se foi a serviço da pátria, o filho é da pátria. Se veio a serviço da pátria, o filho é da pátria, tá? Brasileiros, pai ou mãe, foram para fora a serviço do Brasil, foi a serviço da pátria, o filho é da pátria. Mesmo nascendo lá fora, brasileiro nato. Estrangeiros vieram para cá, para o Brasil, a serviço do seu país de origem, o filho é do país de origem. Agora, qual que é a regra? O Brasil adota o critério ius solis, que é o critério territorial. Nasceu no Brasil brasileiro, meu irmão. Não é? O Brasil é a mãe. E os estrangeiros? Mesmo os estrangeiros. Até mesmo estrangeiros. Estrangeiro nasceu no Brasil, brasileiro nato. Exceto se os estrangeiros tiverem vindo para cá a serviço do seu país de origem. Chineses vieram para o Brasil a serviço da China, o filho da China.
Perdão. Agora os chineses vieram para o Brasil, mas não vieram a serviço da China. O filho nasceu no Brasil, brasileiro nato. Artigo 12, inciso 1º-A. Então aqui deu para mim a literalidade. O cara foi até preguiçoso para fazer essa questão aqui, ó. Tudo de banco de dados de concurso aí. Esse aqui é o artigo 12, inciso 1º, fala dos natos. A. B. Está perguntando os naturalizados, hein, a questão. São naturalizados quem? Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Cara, esse é outro caso de nato. É o B, na sequência. Artigo 12, inciso 1º, B. Não é naturalizado, é nato. C. São naturalizados? Vamos ver. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Porra. Pai e mãe, os caras foram lá, os brasileiros foram para fora. Não foram ao serviço do Brasil. Até então, se nascer lá, não é brasileiro nato, não, é estrangeiro. Mas a gente registrou na embaixada, no consulado brasileiro. É brasileiro nato. Já está errada a questão então, porque está impedindo naturalizado. D. São naturalizados os originários de países de língua portuguesa, exigindo-se apenas comprovação de idoneidade moral. Mentira. Isso aqui é o português equiparado, né? Quase, né? Para naturalizar, ele precisa de um outro requisito. Os portugueses... Isso aqui é artigo 12, inciso 2º, tá? Que de fato fala dos naturalizados. Lá eu tenho a naturalização prevista para os indivíduos originários de países de língua portuguesa e a naturalização extraordinária que é concedida para os indivíduos de qualquer nacionalidade. Para os portugueses, para o cara de Moçambique, Angola, para a galera de língua portuguesa é muito mais fácil se naturalizar como brasileiro. São só 2 requisitos, idoneidade moral e a residência, né? Ininterrupto por 1 ano. Aqui está falando que é só a idoneidade moral que tem que apresentar. Mentira, são 2 requisitos. Familiar, 19, sobrou para mim. De novo, aí. São naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos. Show. Artigo 12, inciso 2º, naturalização extraordinária, também chamada de quinzenária por conta dos 15 anos, ininterrupto, sem condenação penal, desde que requeram, tem que requerer, porque não existe a naturalização tácita já há muito tempo. 19, e para você. Show, né? Essa aqui foi muito boa. 20. Nos termos da Constituição Federal, é cargo privativo de brasileiro nato, exceto. O que não é? Olha que sacanagem, né? O que é de brasileiro nato, mas não é de brasileiro nato, né? Aqui tá falando aqui pra gente, ó, familiar, artigo 12, parágrafo 3º da Constituição Federal, tá? Se cai nacionalidade na tua prova, você tem que engolir isso aqui. É o famoso mp3.com. Mnemônicozinho aqui, um macete para você memorizar os 8 cargos privativos de brasileiros natos, que só natos podem exercer e naturalizados não. Presidente da República, vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, oficial das Forças Armadas, carreira diplomática e o ministro da Defesa. Breno, como assim? O que tem a ver com isso aqui? Eu tenho 2 M's, né? Ministro do STF e Ministro da Defesa. As 3 presidências, por isso P3, Presidência da República, da Câmara e do Senado. Carreira diplomática oficial das Forças Armadas, mp3.com aí para você decorar. Artigo 12, parágrafo 3º. Só que aqui está pedindo o que não é, o que é mentira. Ministro do Superior Tribunal de Justiça é cargo de brasileiro nato, privativo? É ou não é? Ministro do Superior Tribunal de Justiça. É só brasileiro nato que pode ser? Não? Brasileiro naturalizado, por exemplo, pode ser ministro do Superior Tribunal de Justiça? Pode. Então é ela. É o gabarito. Porque está pedindo errada. É cargo privativo de brasileiro nato, ministro do Supremo Tribunal Federal. Do STF. Tem que ser nato. Do STJ... pode ser naturalizado. Então tá errado. Gabarito aqui para você. O resto tá tudo certo. Pode. Isso aqui é tudo de nato. Mas pediu o que não é. Pediu o exceto aqui para mim. 20A. Muito bem. Bora lá. 21. A Constituição
Federal. Dentre os direitos fundamentais, disciplina a nacionalidade, com relação à qual é correto afirmar que, de novo, nacionalidade, falando para mim do artigo 12, são brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, independentemente de que seja registrado em repartição brasileira competente, desde que venham residir na República Federativa do Brasil, antes da maioridade, ou alcançada esta, optem no prazo de 3 anos, de onde tiraram isso? Pela nacionalidade brasileira. Questão aí enfadonha, dá até vergonha na questão dessa, né? Já elimina facilmente ela, porque brinca, né? Mistura, inventa prazo. Será que é B? 21B? Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro nato. É a chamada equiparação, né? O português, além de poder pedir a naturalização, ele pode pedir a equiparação, que é a quase naturalização. E é assim que funciona? 21, gabarito B? Não, não é. Por quê? O português equiparado, ele adquire todos os direitos de um brasileiro naturalizado e não de nato, tá? O português equiparado, ele vive aqui no Brasil, continua sendo português, portanto estrangeiro, mas ele adquire todos os direitos de um brasileiro naturalizado, não de nato. O português equiparado, ele não pode ser ministro do Supremo Tribunal Federal, não pode, porque é cargo privativo de brasileiro nato. Mas ele tem todos os direitos de um naturalizado. Quer ver só uma questão bacana que mistura o artigo 12, esse conhecimento lá com o artigo 5º? Lembra dos remédios constitucionais? Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança coletivo, mandado de injunção, ação popular? Tá bom. Você lembra da ação popular? Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular. Aí vem tudo que ela protege, né? Patrimônio público, histórico, cultural, meio ambiente, moralidade administrativa, tá bom. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular. Tá. Estrangeiro pode propor ação popular? Não, porque estrangeiro não é cidadão. Como também pessoa jurídica não pode propor ação popular, porque é cidadão, diferente do habeas corpus, hein? Olha o link, habeas corpus. Pessoa jurídica pode impetrar habeas corpus? Claro que pode, ela não pode ser paciente do habeas corpus, mas ela pode impetrar um habeas corpus em favor de pessoa física, sim. Agora aqui na ação popular, estrangeiro pode propor ação popular? E agora, professor, você me pegou, hein? Eu sei que habeas corpus pode. Estrangeiro pode impetrar habeas corpus, em vernáculo, em língua portuguesa, mas pode. E ação popular? Não. Não pode mesmo. Por quê? Porque tem que ser cidadão. E a cidadania, quem é cidadão no seu sentido estrito sensu? É quem está em dia com seus direitos políticos. Então, o estrangeiro é cidadão? Não. Agora, deixa eu perguntar uma coisa diferente. Nenhum estrangeiro, em hipótese alguma, poderá impetrar, propor ação popular? Pode. Olha que sacanagem. Quem? Esse maluco aqui. Ó. O português equiparado. Olha só como que você tem que construir uma linha de raciocínio aí. Cuidado. Professor, o que você está mandando eu responder na prova? Que estrangeiro pode propor ação popular? Não, pelo amor de Deus, interpretação de texto. Pergunta objetiva, resposta objetiva. Estrangeiro pode propor ação popular? Não, ponto final. Agora, você está vendo que está sendo conduzida a conversa para um outro caminho, mais difícil. O cara está vindo, nenhum estrangeiro, em hipótese alguma, meu irmão, o cara está te falando, responde aquele maluco lá, que você está ligado que tem um cara lá diferentoso, que pode, sim, em português equiparado, ele pode propor ação popular. Ele é estrangeiro, mas ele tem todos os direitos de um brasileiro naturalizado. Mas eu estou sem gabarito ainda, né? 21 sem gabarito, vamos continuar. C. São brasileiros natos, os nascidos na República Federativa do Brasil. Ainda que de pais estrangeiros vieram para cá, os filhos nasceram aqui, brasileiro nato. Desde que esses estrangeiros não estejam aqui a serviço do seu país. Boa! Até aqui? Oh, meu senhor, me ajuda. Até aqui eu gostei. A C até aqui eu gostei. Eu já vi que ela tem outra afirmação. Além disso, os nascidos no estrangeiro são natos, quem?
os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Show! Certo aqui, certo lá. Pegou o artigo 12, inciso 1º A, mais o inciso B, mais a linha B. A e B. 21, C, finalmente, um gabarito para ela, maravilhoso. Não é não? Fala para mim. Vamos para mais uma? Em relação à administração pública, assinale a alternativa correta nos termos da Constituição Federal. Já vi que estão falando... estão misturando, né? Tem artigo 37, tem artigo 41. Bora, vem comigo. 21. 22. São estáveis após 2 anos, estabilidade, após 2 anos de efetivo exercício. Os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo, em virtude de concurso público. 2 anos? Não. Estabilidade? Perfeito. 3 anos. Parabéns. B. O servidor público estável só é excludente, é só nesse caso e nenhum outro. Só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado? Mentira, né? Você sabe. O artigo 41 fala 3 situações para mim, aqui está falando que é só em uma. Não. Servidor público pode perder a estabilidade, pode perder o cargo em virtude também, sentença judicial transitada em julgado. Além disso, pelo processo administrativo onde seja assegurada a ampla defesa e pelo procedimento de avaliação periódica de desempenho. Tudo assim ele pode perder, não é só aqui não, tá? Errado. C. É vedada a acumulação remunerada de 2 cargos de professor. Porque a gente sabe que a Constituição no artigo 37, inciso 16, fala que é vedada a acumulação de cargos públicos remunerados. Tá, mas e as possibilidades, né? Isso aqui pode, mas tem coisa, não pode, mas tem coisa que pode. A regra é que não pode acumular cargos públicos remunerados. Mas, se houver compatibilidade de horários para 3 situações, pode. Artigo 37, inciso 16, A, B, C. Se houver compatibilidade de horário para 2 de professor, pode. B, um professor com outro técnico ou científico. Ou C, a de 2 profissionais da área da saúde com profissão regulamentada em lei. Então pode, não pode, mas pode, não é? Aqui está mentindo, é vedada, é proibida a acumulação de 2 de professor? Mentira. 22, será que é D? Vamos ver. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia. Ai, meu Deus do céu, cheguei nisso aqui, Calma, não olha para lá não. Vem comigo, respira. Se dispersou, volta, levanta. Tá? Dá aquela estralada no olho, no ombro, no olho é bom, coçada no olho, estrala, vai tomar um cafezinho, pausa o vídeo se for preciso, porque isso aqui, meu irmão, isso aqui é gigante, tá? Isso aqui é coisa grande, tá? Eu tô falando de coisa séria aqui para você. A incidência desse tema em concurso público é gigantesca, meu irmão. Eu tenho administração pública direta e administração pública indireta, né? A administração pública direta, União, Estados, Municípios e DF, beleza. E a administração pública indireta é a fase. Fundação pública, autarquia, sociedade, economia mista e empresa pública. Tá bom. Já pega isso. Autarquia, lei cria. Como é que é? Autarquia, lei cria. Falei rápido assim para tentar na fonética aqui dar uma rimada, né? Autarquia, lei cria. O resto, não. Todo o resto, a lei autoriza. É um outro rolê. Pegou? Autarquia, lei cria. Um INSS, Banco Central, a lei cria. Autarquia, lei cria. O resto da administração indireta, a lei autoriza a criação. Maravilhoso isso. Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia. Show. E autorizado o resto. Maravilhoso. O que eu quero te prevenir? Esse antídoto que eu quero te dar. Não brincaram aqui. Fizeram certo. Mas eu não canso de ver questões invertendo o que cria, o que autoriza. Já estou te adiantando. O gabarito é que é D. Já vi, é a D. O que a prova faz? Somente por lei específica poderá ser. Pega aqui, pega essa palavra e joga para cá. Autorizada a autarquia. E criada o resto. Pegou? Pegou? Tá.
Só que tem duas coisas que fazem com o sistema. Duas. Essa é a primeira. Troca o que cria e o que autoriza. Você já pegou, a autarquia, a lei cria, o resto autoriza. Inclusive é o que está certo aqui. Ipsis literis, na literalidade. Só que tem uma pegadinha pior para ser feita com isso aqui, porque o concurseiro já mais profissional já está ligado nisso aqui, não vai cair, não vai cair. Ele sabe que a autarquia, a lei cria, o resto autoriza. Tem uma pior. Quando cai isso aqui em prova, um caminhão de gente vai embora. Ó, eu tenho lei específica aqui e eu tenho lei complementar ali. O que a prova bonita faz? Somente por lei complementar... Opa, meu pai, eu saí de tudo. O que eu fiz? Agora sim. Somente por lei complementar poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade, economia mista e fundação, cabendo a lei específica. Neste último caso, percebeu? Cara, eu sei, essa dói. Essa dói. Quando faz essa inversão, você não percebe, você vai nela, passa para o gabarito S, você chega em casa com convicção que acertou essa questão, essa alternativa, sai o gabarito oficial, você fala, meu Deus do céu, mentira, os caras têm que anular essa questão. Não acha de jeito nenhum o que eles brincaram ali. Mas aqui está certo o gabarito, letra D, 22D. Vamos para mais uma? Vamos, claro que vamos. 23. Tendo em vista o que estabelece a Constituição Federal a respeito da administração pública e dos servidores, assinale a alternativa correta. Os atos de improbidade administrativa, artigo 37, parágrafo 4º, importarão a cassação dos direitos políticos? Cara, não existe cassação dos direitos políticos. Não existe. Direitos políticos não podem ser cassados. Existe perda e suspensão dos direitos políticos. Cassação não, Breno, mas pode perder, mas não pode cassar? Que coisa maluca é essa? Não, não é coisa maluca, são coisas diferentes. O que é cassar direitos políticos? É a retirada forçada, arbitrária, sem direito de ampla defesa contraditório dos direitos políticos de uma pessoa. Isso não pode, cassar direitos. Agora, perda e suspensão pode, mas se dá também só com o devido processo legal. Mas pode. Cassar não pode. O certo é artigo 37, parágrafo 4º. Quais são as penas por improbidade segundo a Constituição? Porque existe a lei de improbidade com outras penas, pagamento de multa civil, por exemplo. Segundo a Constituição, suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário e, se for o caso, inclusive ação penal, se cabível, tá? Além de tudo, ação penal. Pô, Breno, mas a ação de improbidade administrativa já não é uma ação penal? Não. Improbidade administrativa, em que pese parecer um crime, é um ilícito civil, tá? Não faça confusão. 23B, será que é B? É garantido ao policial civil e ao militar direito à livre associação sindical? Não, né? Eu te falei isso num outro bloco, naquele que o militar não pode. Não existe sindicato do policial militar, das Forças Armadas, do Exército, Marinha, Aeronáutica, não existe. Por quê? Porque não pode, porque é proibido, é inconstitucional. Porque Deus quis. E é assim, tá lá. Não tem porquê. 23. C, será que é C? Estou sem gabarito ainda. Na hipótese de um servidor público vir a ser investido em mandato eletivo municipal ou estadual, havendo compatibilidade de horários, ele perceberá as vantagens do seu cargo sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. 23C. Gostou dela? O que você acha? Pensa um pouquinho, pensa melhor. Pensou? Pensa mais. Artigo 38 da Constituição Federal. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, tem que se afastar. Não existe compatibilidade. Tem que aplicar o chamado Instituto da Desincompatibilização. O que é? Tem que se afastar. Se você é servidor público, você pode se candidatar em alguma eleição? Pode, evidente. Os estatutos dos servidores, Brasil afora, estipulam até possibilidades de você se afastar, tirar uma licença para cumprir o mandato eletivo, tudo bem. Mas a maioria da situação vai ser incompatível. Você não pode ser prefeito e ao mesmo tempo auditor da Receita. Não, você vai ter que se afastar do cargo do auditor da Receita para ser prefeito. Então pega o artigo 38 e lê ele, que ele é pequenininho, aproveita para não errar ele. Pelo amor de Deus, ele é muito pequeno para ser errado na prova. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual e distrital, não tem de compatibilidade, não. Tem que se afastar para ser o prefeito, para ser o governador, para ser deputado federal, deputado estadual, senador, presidente, tem que se afastar.
Agora, para ser vereador, é a única situação onde a Constituição Federal fala que é possível a compatibilidade de horários para o exercício da vereança. Na hipótese de um servidor público vir a ser investido no mandato eletivo municipal ou estadual, havendo compatibilidade de horários, peraí. Municipal? Qual municipal? Porque prefeito não dá. Vereador? Beleza. Mas isso aqui piorou a situação. Estadual não pode. Não tem compatibilidade. Tem que se afastar. 23D. A aposentadoria de servidores com deficiência por critérios diferenciados de idade e tempo de contribuição poderá ser estabelecida por competente lei complementar, desde que haja prévia avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Maravilhoso, grande, extenso, longo, prolixo, eu sei, mas é o gabarito. Ctrl+C, Ctrl+V, sem tirar nem pôr. O que está errado na E, rapidão, só para a gente ver, né? O servidor público de cargo efetivo, que teve que ser readaptado, né? Porque eu tenho 4 Rs, em regra, né? Porque tem mais por aí, Brasil afora, no nosso ordenamento jurídico, né? Eu tenho readaptação, reversão, reintegração, recondução, cada R, cada R desse para uma situação específica, hein? Readaptação para quem sofreu uma limitação física, motora, intelectual, né? Ó, o servidor público de cargo efetivo for readaptado em razão de limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, deverá receber o vencimento correspondente ao cargo de destino. Mentira, é o cargo de origem. O cargo de, é mantida a remuneração dele no cargo de origem, por isso é o erro 23, sim, D. 24. Fica aqui comigo mais um pouquinho, pelo amor de Deus. A respeito do regime constitucional dos servidores públicos, assinale a alternativa correta. O direito constitucional de greve dos servidores públicos é autoaplicável. Eu sei. Pesou um pouquinho ali. Não é autoaplicável, porque a aplicabilidade deste direito não é imediata, é mediata, sem a letrinha I, não é? Aquela aplicabilidade imediata é aquela que não é autoaplicável, porque ela depende de regulamentação de alguma outra coisa para ela se fazer valer, né? Como é que eu sei disso? Porque está escrito na Constituição Federal que é garantido, artigo 37, é garantida a greve ao servidor público, vírgula, que deverá ser exercida nos limites de lei específica. Então é necessário um regulamento para que se regulamente a greve no serviço público. Então a Constituição falou uma coisa, só que depende de uma outra coisa, de um regulamento, que não foi criado até hoje, inclusive, por curiosidade. Então não é autoaplicável, mentira, não é A. 24, estou sem gabarito ainda, vamos para B. Os acréscimos pecuniários, grana, né, din-din, percebidos por servidor público, poderão ser acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, quando previstos em lei? Não, mentira, eles não poderão ser acumulados. Você pode receber novos acréscimos pecuniários, quantos eles você fizer jus. Ó, passei no concurso público, estou ganhando R$1.000. Claro, arredondando para facilitar minha conta aqui, que eu sou professor de Direito e não sou professor de Exatas. Ó, fiz jus a estou lá um tempo na administração pública ganhando R$1.000, fiz jus a um acréscimo pecuniário, grana, pecuniário de dinheiro, de 10%. Boa. Então agora estou ganhando quanto? R$1.100. Continuei na pegada, trabalhando, me qualificando, sei lá, veio um adicional, veio um adicional pecuniário, de novo, de mais 10%. Então eu tive 10% aqui, ganhei mais 10%. Aí que tá. Esses outros, segundo 10%, esses 10% são calculados com base nos 1.100 ou nos 1.000? 1.000. Porra, porque juros sobre juros sobre juros, juro composto quebra. Isso aí é só bolsa de valor, meu irmão. Se fizer isso com a administração pública, você vai lascar toda a administração pública de uma vez por todas. Tá? Você pode receber mais benefícios adicionais. Sempre computado aqui. Eles não são acumulados e computados com formas de acréscimo para os benefícios, para os acréscimos posteriores, ulteriores. Então tá errado. 24, estou sem gabarito ainda, vamos ver se é a C. As funções de confiança. Vou apagar porque eu acho que eu vou ter que escrever uma coisa aqui bem rapidinho para você. Ó, as funções de confiança devem ser exercidas exclusivamente, por servidores ocupantes de cargo efetivo. O que acontece, né? A gente tem que ter muito bem claro isso em mente. Cargos públicos.
Cargos públicos são preenchidos, são providos de duas formas diferentes, né? Existe cargo público de provimento, de preenchimento efetivo e cargo público de provimento comissionado. Cargo público de provimento efetivo, artigo 37 da Constituição Federal, é aquele que depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos de acordo com a natureza do cargo, emprego ou função. Ou seja, cargo público que você preenche, que você provê de forma efetiva é o concursado. Cargo público de provimento em comissão, comissionado, é o famoso cargo em comissão, de livre nomeação, livre exoneração, não precisa fazer concurso. Mas ó, o perigo. Vulgarmente, o vulgo dele, né, o apelido dele é cargo em comissão. Né? Cargo em comissão é o conhecido como cargo de confiança. Isso é terrível, isso é um perigo para a prova, porque você não pode confundir o cargo em comissão, que vulgarmente é chamado de cargo de confiança, por função de confiança. Porque a função de confiança é só para esse cara aqui. Percebe o erro? Para você não jogar isso aqui para cá? A função de confiança é desse maluco aqui. Não, não é não. Função de confiança tem que ser concursado. Para você, por exemplo, ser assistente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, você tem que ser escrevente. Percebeu? Para você ser escrevente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, você tem que fazer um concurso público. Pronto, tomei posse. Aí, se você tiver direito, graduação, bacharelado em direito, por exemplo, você pode ser nomeado para ser assistente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Porque é uma função de confiança que só pode ser exercida por quem é proveniente de um cargo de provimento efetivo, que era o escrevente. Então, gabarito. Gabarito 24C. Boa, né? 25. A respeito da administração pública e da sua relação com os agentes públicos, vamos assinalar a alternativa correta aqui. Vamos, o servidor titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para o exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade físico-mental. Mantida a remuneração do cargo de origem. Pô, aí acertou o que estava errado na outra alternativa. Tu lembra? Cadê? Cadê o bonito? Aqui você... Olha lá. Tá vendo como é que você vai ficando craque, vai pegando performance nas questões, vai identificando o DNA em todas, você vai começando a dar risada de todas as questões? Você vai trabalhando, você vai vendo que o examinador de prova não tem mais como inventar muita moda, velho. Você já fez tantas questões do artigo 5º, do 37, da Constituição Federal, do 48, do 49, porra, que você já tá dando risada do direito constitucional. Aqui a questão dá certa. Acertou que na outra estava errado. 25, gabarito A. Muito bem. 26. Sobre a estrutura do Poder Judiciário e respectiva jurisdição, assinale a alternativa correta à luz da previsão expressa do 92 da Constituição Federal. Demorou. Deixa comigo. O Tribunal Federal de Recursos tem sede na capital federal e jurisdição em todo o território nacional. Fala para mim, fala comigo. Não? Por que não? Porque não existe mais o Tribunal Federal de Recursos. Esse senhor aqui não existe mais, tá? Não está lá, não existe na estrutura organizacional do artigo 92 da Constituição Federal, que traz os órgãos do Poder Judiciário para a gente, um rol taxativo, inclusive, tá? Não é exemplificativo. Esse rol não é ilustrativo, é um rol taxativo. B. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e os tribunais superiores, eles são considerados órgãos do Judiciário e tem sede na capital federal. Conselho Nacional de Justiça, ele é órgão do Poder Judiciário? É claro que é, meu irmão. Ele só não tem função jurisdicional. Ele não tem a função de aplicar a lei no caso em concreto. Mas ele é órgão do Judiciário, sim. Tá, gabarito. Gabarito. Vamos ver que rapidinho está errado nas outras? Só para assinalar, o gabarito aqui é B. A Justiça de Paz está expressamente prevista como órgão do Poder Judiciário. Mentira. Pega de cabo a rabo 92 que você não vai achar isso aqui escrito lá, Justiça de Paz. D. O CNJ, de novo, ele é considerado órgão do Poder Judiciário? É. Claro que é, está lá no 92. Ele tem sede na capital federal? Tem. E jurisdição em todo o território nacional? Não. Pisou na bola no final. Todos os outros
membros, órgãos e integrantes lá do artigo 92 tem função jurisdicional. Ele, o CNJ, não tem função jurisdicional. E o MP é considerado o órgão do Poder Judiciário? Mentira. É um órgão independente, autônomo. Ele tem autonomia e independência funcional para tudo. Imagina. Ele não é vinculado. Na verdade, o MP não é vinculado a nenhum poder, tá? Nenhum poder. Muita gente acha que é até o executivo. Não. Não é nem legislativo, executivo, judiciário, é um órgão independente e autônomo. Tá bom? Familiar, espero de coração que tenha sido tão produtivo para você quanto é gratificante aqui para mim. Ter a consciência de que isso é impactante na tua vida, isso transforma a tua vida, isso pode mudar a tua vida de uma forma definitiva, sendo aprovado no teu concurso público, tá? É isso, vou ficando por aqui, forte abraço, fiquem com Deus e bons estudos. Missão dada, aqui é assim, missão dada é missão cumprida.